Então, hoje nós vamos conversar, amados, sobre mais um pecado. Vamos alertar os irmãos sobre esse pecado, que é o pecado do orgulho. Orgulho. Se engane você e eu, se a gente disser agora que nunca passamos por esse erro. Todos nós, por incrível que pareça, em determinado momento da nossa vida, a gente já passou por esse tal do orgulho. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse pecado. E vamos nos blindar. Se caso alguém tiver um orgulho sobre nós, um orgulho nos atacando, ou se nós, em nossos sentimentos e emoções, também não estamos sentindo orgulho de algo e assim atingindo a nossa casa, nossos amigos e outras coisas mais. Ezequiel 28, 17, que vai dizer o seguinte. Nós lemos esse texto no domingo, falando sobre Lúcifer. Quando o seu coração se encheu também de inveja, também o seu coração se encheu de orgulho. Ezequiel 28, versículo 17. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz você um espetáculo para os reis. Mais uma vez aqui, irmãos, nós temos uma breve referência do que aconteceu com Lúcifer. Ou seja, esse pecado tem origem em Satanás. O orgulho tem origem no coração de Satanás. O nosso coração precisa estar liberto desse sentimento. Nosso coração precisa estar liberto desse demônio ou dessa seta. O nosso coração precisa estar blindado contra o orgulho. O orgulho é a qualidade do altivo, o que leva às atitudes de soberba. Na inveja, enquanto na inveja, aquele que está sentindo a inveja quer o lugar do outro, no orgulho traz o sentimento também de querer o que é do outro, mas no orgulho é muito mais forte, porque vem também acompanhado do desejo de pisar, de massacrar, de diminuir aquele a quem está atacando. Por isso, o nosso coração como igreja, o nosso coração como servos do Senhor, almejando alcançar vidas e almejando também ter o nosso ministério mais ativo, o nosso ministério mais forte e coeso, nós precisamos lutar contra o orgulho que insiste em entrar em nosso coração. Na inveja, aquele que tem o sentimento da inveja, ele quer o que é do outro. No orgulho, a pessoa que se sente orgulhosa, ela quer tanto aquilo que é do outro, mas ela tem o desejo e a vontade de pisar, de massacrar, de diminuir. Amados, cito a vocês, sim, um pensador do nosso tempo, um homem chamado Leandro Carnal. Ele é até ateu, mas ele estuda mais a Bíblia que muito crente. E ele fazendo uma análise, ele vai fazer uma elaboração acerca do orgulho. Ele vai dizer o seguinte: o orgulho que nasceu no coração de Lúcifer foi tão grande que ele perdeu a questão do nós, pois foi ganho pela questão do eu. Um descrente, Mateu, chegou a essa conclusão. Ou seja, ele lê então a palavra como historiador. E eu fiquei atento naquilo que ele disse. Ele disse: olha só, Lúcifer perdeu a questão do nós, e o seu eu foi crescido, o seu eu brotou com muita força. E então em Isaías 14, versículo 13 vai dizer isso: e tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Verdade,
Ele perdeu a questão do nós. Ele perdeu aquela questão de existe Deus, existe Jesus, existe o Espírito Santo, porque no Velho Testamento o Espírito Santo já existia. Nós vamos ver lá então em Gênesis, né? Façamos o homem, façamos quem? Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Desde a criação. E antes disso, até mesmo no céu já existia essa trindade. Então Lúcifer, ele perdeu essa questão do nós. Nós estamos aqui. Ele então se encheu de orgulho e disse: eu subirei. Já que a adoração antes de chegar a Deus passa por mim, já que eu sou tão importante assim, então eu subirei. Vou fazer o meu monte mais alto do que Deus. Todo orgulhoso perde o nós. Tudo agora eu quem fiz, eu quem faço, eu sei, eu conheço, eu. O orgulhoso nunca tem o nós, é sempre eu. E isso vem no coração de Satanás. O nosso Deus, ele compartilha os seus projetos. Façamos o homem. Ele compartilhou a criação com o Espírito Santo. Ele compartilhou a criação com Jesus. Se Deus compartilhou o que ele fez, Lúcifer queria tudo para ele. Então nós vamos ver em Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa imagem e semelhança. E aí depois que Deus cria o homem, olha só, ele nos inclui. Olha como no coração de Deus não tem orgulho. Deus poderia muito bem fazer todo o mundo, o universo, e deixar tudo para ele sozinho. Não. Ele fez tudo aquilo, chamou o homem e disse: domine sobre os peixes, sobre os mares, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem no chão. Deus então, ele chama o homem, me chama e te inclui, para que nós venhamos cuidar daquilo que ele fez. Então, em nosso coração não pode existir mais somente o eu, é nós. Diga assim: Senhor Jesus, me ajude. Amados, no orgulho não existe nós. Eu me lembro agora aqui da oração do Pai Nosso. Pai nosso, o pão nosso, dai-nos hoje. Perdoa as nossas. Olha, Jesus incluindo. Olha, até quando você for orar, inclua mais pessoas. Não seja orgulhoso de orar somente por você. Inclua. O Pai é nosso, o pão é nosso. No orgulho não existe esse sentimento. Todo o coração orgulhoso tem a partícula de Satanás dentro dele. Um coração onde não há orgulho, não há submissão, pois o orgulho quebra o princípio da hierarquia e autoridade. Quando o coração invade o coração de um homem, já era. O orgulho entrou a partícula Satanás. Quando o orgulho entra, o orgulho então quebra toda hierarquia. O orgulho agora quebra todo o princípio de autoridade e submissão. Quando Lúcifer se levantou e quis sentar-se acima, automaticamente a hierarquia foi quebrada, a autoridade e submissão foi quebrada. Agora é somente eu e mais ninguém. O orgulho impede de você ter um coração obediente. E quem quiser aprender mais sobre coração obediente, né? Leia meu livro sobre obediência. O orgulho impede nós termos um coração obediente, pois um coração desobediente foi tomada por uma falsa, momentânea sensação de sucesso. Sucesso esse que é um fracasso. Todo orgulhoso, ele se sente no poder. Todo orgulhoso, ele se sente acima. Ou seja, é uma falsa sensação. Ele está tão envolvido por aquela sensação de poder, de estar acima, que ele perde a essência de ser humilde. Logo, o seu sucesso é um fracasso.
O orgulho, por sua vez, nos faz sentir melhores que o outro, até mesmo na diferença do pecado. Todo orgulhoso, ele aponta o pecado do outro como o que o outro tem um pecado maior que o dele. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Lucas 18, do 11 ao 13. O fariseu em pé orava e no íntimo falava: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Que homens? Aí ele fala: ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano que estava ali ao lado do fariseu estava distante, e em seu íntimo falava, e batendo no peito dizia. Mas o publicano ficou distante, ele nem ousava olhar para os céus, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O fariseu, todo cheio de si, de pé, para que todos pudessem ver, mas ficava ali no seu íntimo, julgando o outro em oração. No seu íntimo ele falava: Senhor, que bom que eu não sou igual a esse aqui. Já se tornou pior. Que bom que eu não sou igual a esse aqui. Eu não sou igual a esse aqui, ladrão, esse adulto, esse aqui. Porque eu jejuo, eu. Está vendo como o eu entrou? Eu jejuo, eu faço isso, eu sou. Mas aí aquele que era pecador, publicano, estava distante. E mais, ele não ficou de pé, ele nem ousava olhar para os céus, mas ele dizia, ou seja, o orgulhoso, ele não tem a capacidade de falar, ele somente tem a capacidade de julgar dentro dele o outro. Mas aquele que é humilde de coração, ele se prostra e diz: Pai, me perdoa, porque eu sou um pecador, me perdoa. Pronto, irmãos, chegamos aqui então em algo lindo. O orgulho mata, mas um coração quebrantado traz vida. Diga amém. O orgulhoso não diz e nem conta os seus pecados. Pelo contrário, ele acusa quem está ao seu lado, querendo expor o pecado do outro, mas não quer confessar o seu. Amados irmãos, isso é muito sério, porque isso insiste em querer entrar em nosso coração de forma sorrateira, de forma vil, vã. E isso tem acabado com muitas vidas, com muitos sonhos, com muitos projetos. Precisamos ficar atentos com as setas de Satanás. O pastor Heber Nunes vai dizer o seguinte, preste bem atenção: o cristão não corre tanto perigo quando é perseguido, mas sim quando é admirado. Porque quando nós somos perseguidos, a gente ora mais, a gente jejua mais. Agora, quando infelizmente nós temos isso, precisamos matar isso, está dentro de nós. Quando nós estamos em ascensão em alguma coisa, no trabalho, em casa, em qualquer área, financeira, relacionamento, ministerial, qualquer área, se nós não matarmos o nosso eu, aquela admiração que vai vir sobre nós, vai fazer com que nós venhamos cair no pecado do orgulho e lá na maledicência. Então preste bem atenção, guarde isso. O cristão não corre tanto perigo, o cristão não corre tanto perigo quando é perseguido, e sim quando é admirado. Se você não tiver estrutura para crescer, meu irmão, a sua queda é fatal. Profetizo, você vai crescer, você precisa crescer. Que história é essa que crente não pode ser rico? Que história é essa que crente não pode ter recurso?
Que história é essa que crente não pode ter casas, carros? Pode sim, pode e deve. Viva bem. Precisa. Mas agora, quem não tem estrutura para isso, a queda é fatal. Quem não tem estrutura para ter bens, para ter qualquer coisa que o faça crescer, quem não tem estrutura, a queda é fatal. É por isso que você também não pode cair no outro pecado da miséria. Não, eu não quero nada. Não, calma, você quer sim, você quer viver bem. Então almeje viver bem, almeje comer bem, almeje ajudar a sua família, almeje ter uma casa confortável. Mas não queira também viver na miséria. Amém ou não amém? Então a gente não pode ir para o extremo e para o outro, tá vendo? Por isso que eu não sou orgulhoso. Ele já caiu no pecado da miséria, já caiu no pecado daquele ser, né? Não. Você precisa viver bem. Eu profetizo, viva bem, cresça, conquiste. Você merece. Só o Senhor e você sabe das lutas que você tem enfrentado. Então, em nome de Jesus, se você tem sonhos e projetos, cai para cima. Se você também não tiver estrutura para crescer, a sua queda é fatal. Pastor, então como é que eu posso lutar contra o orgulho? A arma contra o orgulho é a humildade. Repita comigo, humildade. Sim, a arma contra o orgulho é a humildade. Provérbios 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Olha só a diferença. Espírito humilde não quer dizer um espírito de pobreza, não é isso. Porque da mesma forma que o inimigo, ele quer apresentar riquezas para o homem, para que o homem se esqueça de Deus, o inimigo também coloca no coração daquela pessoa que ela precisa viver na miséria, para mostrar para o mundo que ele é crente. É por isso que o inferno ataca tanto os crentes. E tu viu o crente? O que aconteceu? Rapaz, o crente está com casarão, rapaz. Vixe, olha, tu viu o crente? Por que o crente não pode? Aí isso vai entrando no nosso coração e a gente quer viver de uma forma que o outro não fique julgando a gente. Tô nem aí. Tô nem aí. Lembro-me quando Jesus foi retirado, para o deserto, onde ali foi tentado. O que Satanás fez, meu irmão? Ele apresentou os reinos e disse: todos esses reinos estão em minhas mãos. Tenho dinheiro. Fala o seguinte: se prostre e adore, que eu te dou tudo isso. O inimigo tem poder, sim, de dar ao homem recurso. Mas eu fico em Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro. Assim diz o Senhor do Exército. Ele abençoou o seu povo com recurso. Ele abençoou o seu povo com casa. Ele abençoou o seu povo com carro. Sim, ele abençoou o seu povo com viagens. Ele abençoou o seu povo com o que ele quiser. Então abra seu coração para ser próspero. Sim, abra teu coração para isso. É só se blindar. É só pedir para Deus: Deus, que eu permaneça humilde no teu reino. Não é humilde na linguagem, não é humilde no vestir, é humilde aqui dentro. Porque tem muita pessoa que não tem nada, mas é arrogante. É ou não é? Tem gente que não tem nada, mas é arrogante, pedante, faz dívida no mundo inteiro para mostrar que é uma coisa, mas não é nada fisicamente. Como também tem pessoas que são multimilionárias, mas você fica perto dessa e fala assim: meu Deus, nem parece que tem recurso. Então é aqui dentro que nós precisamos mostrar a diferença para o mundo. E se externamente o mundo vê que nós temos ou não temos, meu irmão, fique em paz, glorifica o nome do Senhor. Somente você precisa entender que o orgulho precisa morrer no teu coração. Diga amém. Olha só que interessante, em 2 Reis 5, versículo 11: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé
invocará o nome do Senhor Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Vamos lá, o que é isso? Naamã, leproso, chefe do exército, estava leproso. Uma menina que trabalhava na casa dele, que era escrava, né? Escrava serva, que veio como ela chegou na casa dele como uma conquista, né, contra o povo de Deus. Mas essa menina era livre e disse: olha, você está leproso? Tem um homem lá no meu povo que pode tocar em você. Aí Naamã foi lá. Mas quando Naamã chegou, o homem de Deus que poderia tocar nele disse o seguinte: vai no rio e se joga. Mas o homem era rico, o homem era importante. Então Naamã dizia em seu coração: não, eu não pensei que seria assim. Eu sou um homem importante, eu tenho recurso, tenho dinheiro, eu trouxe tanto ouro que vale 10 vezes o peso dele. Não, eu não vou me banhar no rio, porque eu pensava que ele sairia na porta da casa dele, ou no templo, colocaria um tapete para eu andar e colocaria a mão em mim. Não, eu não quero a cura assim, eu quero a cura do meu jeito. Meu Deus, meu irmão, Naamã queria a cura do jeito dele, mas o pecado do orgulho impediu que ele enxergasse, sim, que o orgulho era pior do que a lepra no seu corpo. Veja que Naamã só foi curado quando quebrou o orgulho, porque ele voltou e se banhou 7 vezes no rio. Então, o primeiro milagre na vida de Naamã não foi a lepra, foi o orgulho. Você percebe que tem tantas coisas em nossas vidas, tem tanta coisa no nosso coração que não destrava, porque ainda falta quebrar algo. E um deles pode ser o orgulho de não pedir perdão, o orgulho de não dizer: olha, eu errei. O orgulho de muitas vezes não olhar, não falar, ou não sei, você sabe o que é. Tantas coisas às vezes podem estar travadas na tua vida por conta do orgulho. Livre-se nessa noite em nome de Jesus. Livre nesse momento, assim como Naamã se livrou do orgulho e depois ele volta para ser curado. Naamã, ele levou consigo não somente a lepra, ele levou consigo durante muito tempo o seu orgulho. Interessante que o servo dele, no meio do caminho, chama ele e diz: meu senhor, o que o profeta lhe pediu demais? Por que você não se banhou naquele rio 7 vezes? Ele: não, porque na minha cidade tinha rios melhores. Por que ele não mandou então eu me banhar na minha cidade? Olha só como o orgulho nos impede de ser curado. Às vezes Deus está falando no teu coração uma coisa, mas você diz: não, mas eu pensava, Senhor, que seria assim. Não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Não tem que ser na sua hora, tem que ser na hora de Deus. Muitas coisas, irmãos, podem ser destravadas em nós quando o nosso eu morrer, o nosso eu foi esmagado, e quando o nós aparecer. Eu preciso te amar, eu preciso te perdoar, eu preciso caminhar com você, independente do seu pecado, porque o seu pecado você vai pagar com Deus, não é comigo. Pode me atingir, mas o seu pecado pode lhe impedir de ir para o céu. E esse tem nome: orgulho. Naamã queria a cura, mas queria do jeito dele. O pecado no coração de Naamã, o orgulho, impediu que ele enxergasse, sim, que o orgulho era maior que a sua lepra. Às vezes a gente olha para esse texto e prega muito sobre a lepra de Naamã, mas a lepra de Naamã foi um detalhe na vida dele. Às vezes você está olhando para aquilo que aconteceu, e aquilo ali é um detalhe, porque antes daquilo tem um orgulho, isso precisa ser quebrado. Então você precisa orar, você precisa crer, que muitas coisas podem destravar na tua vida, quando
essas coisas morrerem. Amém? Eu deixo para vocês um direcionamento pastoral para vocês fazerem essa semana. Peça ao Senhor um coração humilde. Peça ao Senhor que lhe dê forças para confessar esse pecado. Porque até para confessar, você precisa ser humilde. A gente faz muito isso dentro de casa, né? No relacionamento, com amigos é mais fácil. Mas todos os dias a gente precisa ter um coração humilde para dizer: errei, falhei, eu não vou mais pisar nisso, não vou mais falar isso, porque não vale a pena. Então, Deus te abençoe, que o Senhor possa florescer a tua vida, e que o orgulho possa cair por terra, e que você possa se levantar com poder e autoridade, expulsando aquilo que não vem dos céus, e ganhando almas para o Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar.